A tarifa. Muito bom dia, secretário. Conversando com a gente ao vivo, a gente trazia aqui a notícia do aumento na tarifa de ônibus a partir do ano que vem. Por que esse aumento? Já estava previsto? Bom dia mais uma vez. Bom dia, é um reequilíbrio da concessão. Nós temos a concessão na cidade de Salvador. Essa concessão, todo final de ano, você precisa ter o reequilíbrio. Quantas vezes Jéssica anunciou aí aumento de combustível, aumento de pneu, o governo federal liberou esse ano mais de 4 ou 5 aumentos de combustível. E nessa forma do reequilíbrio, nós definimos um indexador, que é o IPCA. Antigamente as pessoas não sabiam qual seria o reajuste da tarifa de ônibus na cidade de Salvador. Hoje é transparente, é publicado o balanço das empresas, sendo publicado trimestralmente. Incluso na tarifa de ônibus da cidade de Salvador. Então não dá para precisar ainda qual o índice do aumento, para quanto essa tarifa vai passar? Não dá para precisar, a precisão só no acúmulo dos 12 meses. Nós temos ainda uma estimativa essa que varia aí entre 10 a 20 centavos. Nós estamos fazendo nossa parte, cobrando das empresas ônibus novos. Salvador hoje tem a frota de ônibus mais moderna do país. Quando eu digo isso, às vezes tem algum questionamento, o cidadão diz, tem um ônibus da BTN, tem um ônibus que são ônibus intermunicipais. Nós temos um problema sério, nós temos 652 ônibus como esse aí, que está passando aí. Você vê que não é um ônibus novo, mas não é um ônibus da Prefeitura Municipal de Salvador. É um ônibus que é do transporte metropolitano, que faz o transporte dentro da cidade de Salvador. A diferença desse outro verde que está chegando aí, o telespectador pode ver, esse está chegando aí, o outro de trás, todos esses ônibus do sistema Integra são dos ônibus da cidade de Salvador. Os ônibus da cidade de Salvador são padronizados, então é diferente dos ônibus metropolitanos. Jéssica, ele já te ouve. Muito bom dia, secretário Fábio Mota. Bom dia mais uma vez para a Iula Braga. O senhor falou que ainda não há uma estimativa de quanto será esse aumento, depende do IPCA. O Banco Central prevê um IPCA para esse ano de 2015 de 9,32%, ou seja, quase 10%. Então, esse aumento seria de mais de 10 a 20 centavos, chegaria a quase 30 centavos esse aumento. E o senhor vai dizendo, inclusive, que no ano que vem, a partir de 2017, os aumentos já não vão estar relacionados ao IPCA, e sim aumento de insumos, diesel, pneu, e isso aí a gente não consegue prever o aumento desses materiais. Vi poucas categorias ou nenhuma categoria que teve um aumento expressivo de quase 10% no seu salário. O senhor acha justo a população que não tem o seu salário acompanhando essa inflação ter que pagar um transporte público, que é item básico, necessário aí, com esse aumento tão alto? Os rodoviários tiveram quase 10%, Jéssica, foi um aumento significativo. Só explicando para a população que o transporte público da cidade de Salvador ele é gerido pela prefeitura. A prefeitura faz a gestão e fiscalização, mas o transporte ele é particular, ele é privado. Então, infelizmente, a economia do país está descontrolada, o governo federal não conseguiu controlar. Nós tivemos uma série de aumentos que impacta no índice do IPCA. O índice do IPCA, na verdade, é um índice inflacionário e tem que ser feito econômico financeiro, sob pena de acontecer em Salvador, aconteceu em Feira de Santana. Você lembra que Feira de Santana ficou 120 dias sem ônibus pelo desequilíbrio econômico. Então, dessa mesma forma, nós estamos exigindo que tenha ônibus 24 horas, nós estamos exigindo que a cidade tenha um aplicativo esse que permita que as pessoas tenham previsões, nós estamos exigindo a feitura de um centro de operação na cidade de Salvador, estamos melhorando o transporte público, que há mais de 40 anos foi um dos piores do país, e hoje nós temos pesquisa que essa melhora ela vem acontecendo, no intuito de que nós temos também os direitos e os deveres dos concessionários, que é fazer o reequilíbrio econômico e financeiro previsto no contrato. Então, essa pergunta que você fez, se eu acho justo ou não, tem que ser feita à presidente da República, que não conseguiu segurar a economia do país. A economia do país, infelizmente, ela está desenfreada e nós aí estamos fazendo a reposição, como tem acontecido com a taxa de energia elétrica, como tem acontecido com os planos de saúde, como tem acontecido com todas as taxas e todas as tarifas do país da maneira geral. O transporte público ele vai a reboque do que acontece com a desorganização da economia do país. Eu falei quase nenhuma, mas eu vou consertar aqui. Olha, só consertando aqui algumas categorias, sim, eu disse quase nenhuma, não me recordava. O secretário Fábio Mota corrigiu, falou que os rodoviários sim tiveram quase 10%. Mas vai ver os servidores do estado da Bahia, 5,6%, se não me engano, dividido em duas parcelas. Servidores municipais também seguindo esse mesmo índice de reajuste, 5,5%, 6%. Governo federal agora, a Universidade Federal da Bahia, os professores aceitaram também 5,5%, dividindo em duas parcelas. Não há generalização, não digo que foram todas, disse quase todas.
todas, não me lembrava de alguma, o secretário me lembrou, aqui na televisão, inclusive, a empresa particular conseguiu, o pessoal teve 10% de aumento, né, os funcionários aqui da Record. Então, algumas empresas sim conseguem praticar, mas veja, por exemplo, os bancos que faturam milhões, recordes de faturamento ano a ano, oferecem 5,5% aos seus trabalhadores. Isso não cobre esse IPCA de 9,32%. Então, eu vou fazendo essa análise de acordo com a maioria da população brasileira que não tem um reajuste tão expressivo que acompanhe a nossa inflação. E, por outro lado, a gente vê transporte, a luz que subiu muito mais até do que isso, e outros serviços importantes para a nossa sobrevivência, os alimentos vão subindo de preço também. Isso, claro, dificulta a gente fechar as contas do mês. Se o nosso salário não acompanha as despesas, se as despesas crescem mais, a inflação das despesas crescem mais do que a correção do nosso salário, a gente tem que consumir cada vez menos, fica em dificuldade. Iula, então o secretário aí então, já prevê esse aumento que está em contrato, mas eu queria que ele falasse sobre essa situação dos motoristas que não param no ponto. Ontem ele esteve, inclusive, no subúrbio de Salvador, onde a queixa é frequente. Aliás, você esteve com ele, inclusive, ao vivo lá no subúrbio, para falar sobre esse mesmo assunto. O que a prefeitura vai fazer para obrigar os motoristas de ônibus a parar nos pontos como é deles? E é inclusive o que a gente comentava aqui mais cedo com esta ação dos agentes de fiscalização da Secretaria de Mobilidade. Então eu passo agora a palavra ao secretário para tentar explicar para a gente, secretário. Nós estamos fazendo, Jéssica, eu aproveito a audiência do seu programa e faço um apelo aos rodoviários da cidade de Salvador. Rodoviários esses são importantes, que transportam 1.300.000 pessoas da cidade. Nós estamos melhorando a condição do rodoviário, estamos construindo um módulo conforto em cada um dos sinais de linha da cidade de Salvador. Nas próximas semanas entregaremos os próximos, Boca da Mota, Boa Vista, São Caetano. E nós aproveitamos para fazer esse apelo, porque não dá para a prefeitura ficar em cada um dos pontos da cidade. Hoje nós temos um centro operacional que nós monitoramos isso e estamos fazendo a nossa parte. Qual é a nossa parte? Autuando as empresas pelo fato do rodoviário não parar no ponto de ônibus. A Prefeitura de Salvador ela não tem relação direta com o rodoviário, ela tem com as 3 concessionárias. Cabe a gente autuar as concessionárias e nós estamos fazendo isso. Foram mais de 9.000 autuações desde quando nós começamos essa nova modalidade de contrato até agora. E aproveitamos e também fazemos um apelo aos rodoviários da cidade de Salvador que cumpram o que está na carta horária e passem a parar nos pontos de ônibus. Evidentemente que diminuiu bastante as reclamações, mas ainda são muitas. Você viu ontem aquela questão do Boa Vista, do Lobato, que aconteceu. Nós estivemos lá pessoalmente, conversamos com a comunidade. Hoje montamos uma operação quase em toda a Avenida Paralela, que passou a surtir com fluidez a questão do transporte público, mas não podemos fazer isso na cidade como um todo. Então nós precisamos também do bom senso do rodoviário e que a população nos ajude a fiscalizar. Hoje nós temos um aplicativo onde o usuário do transporte público ele é protagonista do transporte público. Através do aplicativo ele pode informar para a Prefeitura Municipal de Salvador e nós recebemos em tempo real se o ônibus está ou não parando e em qual ponto ele deixa de parar. Em cima dessas informações, nós estamos fazendo as tratativas, estamos fazendo as ações da Prefeitura Municipal de Salvador. Isso é que mudou hoje na cidade de Salvador. As pessoas não só têm a previsão dos ônibus, não só podem se planejar, como o controle da Prefeitura é maior, porque as pessoas podem falar diretamente com a Prefeitura. Então são ações semelhantes a essa que a gente tem visto aqui, né, secretário? Ok, secretário, muito obrigada por todas essas informações. Fica aí, portanto, então, quem depende do transporte público, já com este aumento previsto para o ano que vem. Jéssica. Obrigada, Iula, obrigada aí ao secretário. Pressione, viu, secretário? Que se eles vão cobrar tarifa de R$ 3,30 para a gente, tem que dar um serviço à altura, viu? Muito obrigada aí e continue nesse trabalho. Com certeza, vamos fazer isso sim. Obrigada, olha aí, o secretário Fábio Mota respondendo aí as denúncias, sobretudo